Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós damos continuidade à disciplina de microbiologia e parasitologia e nós vamos começar agora o conteúdo de parasitologia. Preparadas, meninas? Então, papel e caneta na mão, aquele copo de café para quem gosta, bora lá adquirir conhecimento. Gente, parasitismo é a associação entre organismos de espécies distintas, tá? Um não tem nada a ver com a outra, mas a associação deles pode criar situações adversas. Então, o parasito, ele é um organismo que vive associado com outros, eles precisam de outros meios para sobrevivência. E o hospedeiro é o organismo que abriga o parasita em seu interior, tá? O hospedeiro é um organismo que alberga o parasito. Por exemplo, o hospedeiro das carilombricoides é o homem. Os conceitos básicos. Vetor é um organismo vivo, geralmente um artrópode que transmite o patógeno. E habitat é o lugar específico onde cada espécie pode ser encontrada dentro do ecossistema. As três principais propriedades do parasitismo são a infectividade, o estabelecimento e a transmissão. A classificação dos parasitos, né? Quanto à localização, ectoparasitos, eles atacam a parte exterior do corpo do hospedeiro, a pele, por exemplo, mucosa. Endoparasitas, eles vivem no interior do hospedeiro. E o hemoparasitas, ele vive na corrente sanguínea. Quanto ao número dos hospedeiros, o monoxênico, que é apenas um hospedeiro para reprodução, e o heteroxênico, mais de um hospedeiro para reprodução. Quanto ao tropismo, né, pelo hospedeiro, o estenoxênico quase não sai, é a espécie de vertebrado, por exemplo, as tênias. E o euroxênico, ele tem uma grande variedade de hospedeiros, de espécies diferentes. Por exemplo, a toxoplasmose, que passa pelos gatos antes de chegar ao ser humano. A classificação dos hospedeiros. Quanto ao ciclo biológico, o hospedeiro definitivo é o que apresenta o parasita na fase de maturidade ou na fase de atividade sexual. O intermediário, que é o que vai ter o parasita na fase larvária ou na fase assexuada. E o hospedeiro paratênico ou de transporte é o hospedeiro intermediário, o qual o parasita ele não tem desenvolvimento nenhum, mas ele precisa ser levado, né, para o lugar definitivo, para que o seu hospedeiro definitivo venha ingeri-lo, para que ele possa invadir aquele organismo. E quais são as ações dos parasitas? A exfoliativa, que é quando ele absorve o nutriente ou até mesmo o sangue do hospedeiro. A tóxica, que é quando ele produz enzimas ou metabólitos que podem, né, ser tóxicos e lesar o hospedeiro. A ação mecânica, que impede o funcionamento dos órgãos pelo fato de formarem um bolo, né, alimentar, como as fascículas hepáticas, por exemplo. A traumática, que ela destrói o tecido por causa da migração do parasito para outro lugar, como o Ácaros sarcóptes, por exemplo. A irritativa, que é devido à presença constante do parasito, né, sem reproduzir lesões traumáticas, né, que irritam o local parasitado, como a giardia, por exemplo. E a enzimática, que tem a migração e destruição do tecido, por exemplo, uma dermatite cercariana, né, ou a Schistosoma mansoni. Os mecanismos de transmissão, que é a fecal oral, que geralmente é ingestão, oral, vetorial, congênita, sexual, percutânea ou transcutânea. Os fatores associados às doenças é o crescimento desordenado das cidades, os desastres naturais, a mudança dos habitats e costumes, né, os hábitos de vida, o nível de instrução da população, que nós falamos aí do nível cultural, contexto cultural, a baixa qualidade das condições de vida e higiene das comunidades, né, a questão de água, esgoto, lixo, o descarte desse material e o consumo de água não tratada. Aí, nós temos, por exemplo, os plateumintos, que são vermes achatados dorso-ventralmente, eles são achatados de cima para baixo. Todos, com exceção do grupo das planárias, que são de vivas aquáticas, né, são de vidas livres, são parasitas. Eles são tributários, acelomados de simetria bilateral, eles são simétricos, eles têm um tamanho exato. Nesse grupo ocorre a cefalização, que é a concentração dos órgãos sensórios na região da cabeça,
né, que facilita aí o processamento das informações sensoriais e as respostas aos estímulos. O sistema nervoso deles é composto por 2 gânglios cerebrais, tá? E de cada gânglio parte um cordão nervoso que se ramifica em uma série de nervos que vai aí produzir, vai aí se tornar esse ser. Dentro dos plateumintos, nós temos, eu vou citar aqui alguns exemplos, a trematoda, né, que são parasitas de órgãos viscerais de vários animais, né, eles abrigam as vísceras de vários animais. Eles têm 2 ventosas de fixação e eles são pequenos, ele tem de 2 milímetros a 2 centímetros. São hermafroditas, ou seja, a reprodução dele é dele mesmo. Geralmente o macho e a fêmea já estão ali associados, tá? Uma exceção é a Schistosoma mansoni, que é o esquitossomo, né? O causador da esquistossomose, que é um diótico, que é um outro exemplo de trematoide, que é a facíola hepática. A cestoda são parasitas extremamente especializados. Dentre eles estão a solitária, que é as tênias, né? São hermafroditas também. Eles executam autofecundação. O corpo é formado por uma cabeça, chamada escolex, com ventosas que vai para poder se aderir, que apresenta ganchos. E o corpo é formado por segmentos repetitivos, né? Que são os proglótides. Cada um com um sistema reprodutor masculino e outro com feminino, tá? Que é, por exemplo, a Taenia solium. Estão vendo? A Taenia solium e ali a cabeça ou escolex. Tá? Aqui tem para vocês o exemplo da Taenia solium e da Taenia segnata. E doenças causadas por plateumintos. A esquistossomose, que é a infecção causada por um parasita da classe trematoda, como eu acabei de falar, que ocorre em várias partes do mundo. Então, é uma doença endêmica, porque existe mais ou menos um número constante. São 5 parasitas dessa classe e variam do agente causador de acordo com a região do mundo. No nosso país, a esquistossomose ela é causada pela Schistosoma mansoni, tá? O principal hospedeiro reservatório é o homem, né? E sendo a partir das fezes e da urina que os ovos são disseminados na natureza. E como que é o ciclo de vida da esquistossomose ou barriga d'água? A pessoa doente vai eliminar os ovos nas fezes. A larva ciliada, ela vai ficar dentro de um caramujo, né, que vai ser o hospedeiro intermediário. Ali, aquela larva ciliada, ela vai evoluir para uma larva cercária. E, geralmente, através da pele do homem, é que ela vai aderir, ela vai entrar. E, geralmente, causa coceira e reação alérgica quando ela entra. E aí, nas veias do mesentério, né, no intestino do homem, o verme adulto, ele vai copular consigo mesmo e vai formar novos ovos. Esse ser humano vai defecar e vai liberar esses ovos e assim por diante. A sintomatologia. No momento da contaminação, pode ter uma reação do tipo alérgica, né? Coceira, vermelhidão, pela penetração do parasita. E essa reação, ela ocorre aproximadamente 24 horas após a contaminação. De 4 a 8 semanas, surge um quadro de febre alta, calafrio, cefaleia, dor abdominal, inapetência, náusea, vômito e tosse seca, tá? E ao exame físico, né, o portador dessa parasitose, ela pode ter o fígado ou baço aumentados. No caso do fígado, é hepatomegalia. No caso do baço, é esplenomegalia. E pode ser os dois, que é hepatoesplenomegalia. Além de ter ínguas, né, que são linfonodos aumentados pelo corpo, que são as linfonodomegalias. Como que é a profilaxia e o tratamento da xistosoma? É uma doença de acometimento mundial, então a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde têm programas próprios para controlar essa doença. Basicamente, o controle baseia na identificação e tratamento do portador, saneamento básico, além do combate ao molusco, né, ao caramujo, que é o hospedeiro através da educação em saúde. O tratamento de escolha geralmente são antiparasitários, tá? Ou substâncias químicas que são tóxicas ao parasita.
A próxima é a teniase, ou teníase, que é uma doença causada pela forma adulta das tênias, né? A tênia solo, do porco, e a tênia saginata, do boi. Então, é através do consumo, né, dessas carnes. Muitas vezes o paciente nem sabe que tem esse parasita no seu intestino, né? E as tênias também são chamadas de solitárias, porque na maioria dos casos o portador tem apenas um verme adulto, tá? Como que é o ciclo de vida da tênia? O hospedeiro definitivo é o homem, o intermediário é o porco, por exemplo. Então, o certicerco, ele vai estar na musculatura do suíno. O homem, ele vai consumir essa carne com certicercose, com certicercos, tá? O verme vai se desenvolver no intestino desse adulto, desse homem, desse ser humano. Após ele se desenvolver, ele vai pôr ovos, tá? E esses ovos, eles geralmente são eliminados nas fezes humanas, como segmentos. E provavelmente esse próximo suíno vai ter contato com essas fezes por alguma forma e ele vai ingerir esses segmentos que vão se alojar como certicecos de até 1 centímetro na musculatura e o próximo homem vai comer e assim por diante. O ciclo da Taenia solium, por exemplo. A sintomatologia geralmente é assintomático, claro, que podem surgir transtornos dispépticos depois, como alteração do apetite, ou fome intensa, ou perda do apetite, náusea, diarreia frequente, perturbação nervosa, irritação, fadiga e insônia. A profilaxia e o tratamento. A profilaxia consiste na educação sanitária. Cozinhar bem as carnes, não comprar em qualquer lugar, né? A fiscalização das carnes e seus derivados, linguiça, salame, presunto, por exemplo. E em relação ao tratamento, consiste na aplicação de uma dose única de 2 gramas de niclosamida. E podem ser usadas drogas alternativas como diclorofeno ou mebendazol, tá? Gente, na certicercose, o homem é o hospedeiro definitivo. Quando ele ingere os ovos da tênia, tá? Então, esse tipo de contaminação é devido à ingestão dos legumes e verduras contaminadas, além das carnes mal cozidas, contaminadas pelos ovos do parasita. Dúvidas, meninas? Chame lá no chat, aguardo vocês.